Oi, gente, meu nome é Jackson Carvalho, sou professor de língua portuguesa da Banca de Estudos da Aprovação e vamos dar continuidade com as nossas atividades agora em um novo formato, tendo em vista essa pandemia que está acontecendo aí. De antemão, eu queria pedir a vocês que deixem perto aí um caderno, um bloco de anotações, tá certo? Para vocês poderem anotar aí alguns pontos da nossa aula de hoje. Todo esse material eu vou disponibilizar no Google Classroom. No final da apresentação, vou disponibilizar para vocês também o código para vocês terem acesso, né? Quem ainda não está inserido nessa plataforma. E espero que vocês gostem. Então, gente, nossa aula de hoje será sobre a língua portuguesa, onde falaremos sobre a história, a cultura e a diversidade dessa língua. Na última aula, nós falamos que a língua ela não é estática, nenhuma língua na verdade é estática. O que isso quer dizer? Quer dizer que a língua ela não é invariável, a língua ela está sempre em mudança constante. E por que isso ocorre, né? Na última aula a gente falou a respeito da língua, né, em relação ao conceito de língua. E chegamos à conclusão de que a língua é o reflexo de uma sociedade, na verdade, é a identidade de um povo. E quando a gente fala de identidade de um povo, como é que eu posso identificar esse povo, né? Qual seria a cara desse povo? Para a gente poder identificar a língua, dizer que a língua ela é a identidade de um povo. Então, tendo em vista que a língua ela é a identidade de um povo, como bem foi dito por vocês, o povo é diverso. A gente encontra diversidade em qualquer lugar, né? A gente encontra diversidade com relação à idade, com relação à cor de pele, com relação ao local de origem. Então, há uma diversidade cultural. E quando a gente fala da língua portuguesa do Brasil, a gente não tem como desassociar essa realidade que a gente vive, né? E falando um pouquinho da história da língua portuguesa, nós sabemos que a língua portuguesa, ela vem do latim. E o latim era a língua falada no Império Romano, lá na Antiguidade, né? E quando a gente pensa no latim enquanto língua falada no Império Romano, a gente nota que essa diversidade já havia desde aquela época, né? Haviam dois tipos de latim, como vocês podem ver aí nesse slide. Era o latim vulgar e o latim clássico, certo? Esse latim se diferenciava pelas pessoas que os utilizavam, né? No caso, nós tínhamos o latim clássico, que era falado pelos imperadores, pelos sacerdotes, pelo pessoal da classe mais alta. E tínhamos o latim vulgar, que era falado pelo povo em geral, não é, exemplificando os soldados, os comerciantes, né, pelo povão, melhor dizendo. E quando a gente vê a diferença, né, com relação ao latim, desde a época do latim até o português atual, a gente sabe que o Império Romano foi um dos impérios que mais se expandiu durante a Idade Antiga, né? O Império Romano ele alcançou um território enorme e assim possuindo, né, derrotando, conquistando outros povos. E com essas conquistas, o latim que se popularizava era o latim vulgar, porque era o latim que era falado pelos soldados. E os conflitos, né, que aconteciam entre o Império Romano e os povos, né, que eram dominados por ele, eram conflitos que tinham como linha de frente os soldados. Então, o português é uma língua que deriva do latim vulgar e não do latim clássico. Então, com isso a gente já observa o seguinte, que desde a Idade Antiga, desde o Império Romano, já havia uma diferença, né, em relação ao latim. O latim ele também não era uma língua estática, o latim ele também se apresentava de maneiras diferenciadas conforme seus falantes. É, Isso aí reflete a nossa realidade hoje, né, no Brasil. Então, quando a gente vê, por exemplo, o português que é falado no Brasil, a gente nota que o português ele tem diferentes faces. E são essas faces que representam o povo brasileiro, né? Então, a gente tem um português que é falado pela maior parte da população em situações gerais e temos um português que cabe em situações específicas, né, que é a chamada norma urbana de prestígio, né, que é aquela norma que a gente precisa saber, como por exemplo, para ter um bom domínio da redação do Enem, por exemplo, né, ou em algumas outras situações também.
Temos um poema muito bonito, que é um poema de Olavo Bilac, que foi um poeta daqui, um poeta brasileiro, lá da fase do parnasianismo, em que o nome do poema já diz tudo, né? Língua portuguesa. E eu gosto muito desse poema porque ele explica um pouquinho o que é a língua portuguesa, né? Desde a sua origem. E aí eu queria só chamar um pouco a atenção para a primeira estrofe, que está aí na tela. Então ele fala assim: Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. E aí eu queria chamar a atenção ainda mais para o primeiro verso, quando ele define a língua portuguesa. Ele diz que a língua portuguesa é a última flor do lácio, né? Inculta e bela. E esse Lácio, né? Que Lácio é esse? O Lácio, na verdade, é uma região lá do antigo Império Romano, certo? Que era a pequena aldeia às margens do rio Tibre, certo? E lá foi de onde surgiu o latim, que era uma língua rude falada pelas pessoas de lá, daquele local, como vocês podem ver nesse mapa. Então, se vocês derem uma olhadinha aí direitinho, vocês podem observar aqui, ó, no Lácio, onde é que fica Roma, dentro dessa região. E é dentro dessa região que vai surgir o latim, certo? A nossa língua aí materna, que vai dar origem a um português, na verdade. Aqui é a Itália, né, como vocês já sabem, e o Império Romano, né, vai ter a língua latina como a língua oficial, certo? E aí, falando um pouquinho melhor sobre essa questão, né? Essa frase que vocês bem disseram na última aula, a língua é a identidade de um povo, né? Então eu lanço essa pergunta. Se a língua é a identidade de um povo, qual é a cara do nosso português, né? Então, só para a gente refletir um pouquinho, se a gente fala que a língua é a identidade de um povo, qual é a nossa identidade? Qual é a cara do nosso português, o português brasileiro, né? Porque se eu falo de português, eu posso estar falando de português de uma maneira geral, mas eu consigo notar diferenças enormes quando eu comparo, por exemplo, o português brasileiro com o português de Portugal ou com o português de outras regiões, né, como Angola, Guiné-Bissau e assim por diante. Então, a cara do português brasileiro, gente, é nada mais nada menos que a cara do seu povo. Então, como vocês podem ver aqui, né, essas imagens, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente poder ver. O povo brasileiro é um povo diverso, é um povo que ele é formado na sua história por uma diversidade muito grande. Originário principalmente de três povos, né, como a gente sabe, mas que apresentam uma diversidade imensa. Então, o nosso português ele não seria diferente. A língua é viva, a língua ela não é estática, como eu tinha dito no início, e muito menos morta. Então, a língua ela vai acompanhando essa diversidade da sociedade, a diversidade de um povo. E aí, falando um pouquinho melhor sobre o português brasileiro, eu gosto muito de dizer que o português brasileiro ele é nada mais nada menos que um exemplo de multilinguismo. E por que eu falo isso? Porque o nosso português, na sua essência, na sua história, é um português que se diferencia muito do português de Portugal e dos outros locais, por exemplo, porque a nossa história enquanto povo brasileiro é uma história diferente, é uma história que tem as suas particularidades, né? Então, só para a gente poder exemplificar um pouquinho, quando a gente fala de português brasileiro, a gente fala primeiramente dos povos primitivos aqui do nosso país, né? Os povos indígenas, que para muita gente, né, os povos indígenas não são apenas um único povo, não são apenas um povo de uma única cultura. Os povos indígenas são povos diversos, tá, gente? Então, só para vocês terem uma noção, quando os portugueses chegam aqui em 1500, eles se deparam com a diversidade de povos indígenas. Então, a gente tinha em torno, mais ou menos, de 340 línguas faladas pelos povos indígenas. Então, você nota já uma diversidade, uma variedade presente no nosso território antes mesmo da chegada dos portugueses, né?
E aí a gente pensa um pouquinho, né? Quando os portugueses chegam aqui, se deparam com toda essa diversidade, eles vão encontrar uma certa dificuldade, né, para poder se comunicar, para poder entender um pouco melhor como era a vida dos indígenas, os costumes deles. Então eles vão meio que sofrer um pouquinho para poder chegar lá, certo? Mas aí você vê o português europeu, né, o português de Portugal, quando chega aqui, se depara com toda essa diversidade. Então, nossa língua portuguesa brasileira, ela de início, ela não era assim como a gente fala hoje, né? Ela era uma língua bem primitiva, era uma língua geral, na verdade, como era chamada, e era uma língua que juntava um pouco dessa diversidade indígena com a diversidade também trazida pelos portugueses lá da Europa, né? Então, só para você ter uma noção, eu trouxe um mapa para você ver uma distribuição dos povos indígenas, dos principais povos indígenas no território brasileiro. Então, você pode observar como os povos indígenas eles são diversos, como eles são diferentes, né? Ao contrário do que muita gente pensa que índio é tudo igual. E na verdade não, os índios eles têm as suas particularidades, eles têm os seus costumes, né? A questão religiosa deles é diferente, enfim. Então eles têm as suas diferenças, sim. E aí, dando continuidade um pouquinho com essa história que a gente está contando, né? A gente está revisitando a história brasileira, a gente tem também a chegada dos negros africanos que foram escravizados, né? E é bom citar isso, né? Chamar muita atenção de que, na verdade, eles não eram escravos, eles foram escravizados, foram povos escravizados, na verdade, né? É muito, deixa eu pensar aqui direitinho, mas eu acho que é péssimo da nossa parte imaginar que povos são escravos. Na verdade, povos são povos, né? Povos são livres. Mas um ser humano escraviza o outro, né? Infelizmente. Então, os negros africanos foram escravizados e foram trazidos para cá, à força, para trabalhar aqui como escravos. E quando eles vêm para cá, eles vêm de um continente, né? A África não é um país, a África é um continente. Então, eles também trazem de lá, daquele continente, diversidade. Diversidades do ponto de vista linguístico, do ponto de vista de costumes, né? Então, você se depara já com uma mistura, né? Eu gosto muito de comparar o português brasileiro, a princípio, como uma salada de frutas, né? É como se a gente fosse acrescentando sempre uma frutinha a mais ali para misturar, fazer toda aquela mistura, certo? E aí a gente tem a chegada de outros povos também, né? Como vocês sabem, aqui em Recife a gente teve a chegada dos holandeses que dominaram essa região aqui durante um tempo, até os portugueses vencerem, né? Expulsarem. Tivemos também os franceses em outras regiões, como no Rio de Janeiro. E daí você já nota, né, como o português brasileiro ele recebe influências de diferentes povos. O português brasileiro ele não é um português que ele vem exclusivamente do português de Portugal, mas ele é uma construção e cada povo, né, que passou por aqui, que formou a nossa identidade enquanto nação, contribuiu de uma forma significativa na constituição da nossa língua. A gente tem também uma questão importante de se falar, né, que é a chegada dos imigrantes europeus e asiáticos para trabalhar aqui no território, quando após a abolição da escravatura, né, que o governo brasileiro, em vez de aproveitar a mão de obra dos negros, né, optou por trazer pessoas de fora, optou por trazer imigrantes europeus e asiáticos para trabalhar aqui com a tentativa de branquear a população, né? E aí os portugueses não, perdão, mas os negros que se virassem, na verdade, né? Os negros que se mantivessem aí da maneira como eles podiam, porque não era interesse do governo subsidiar a educação para o povo negro, moradia, saúde, trabalho, nada disso. Então a gente nota a partir daí, né, desde essa época,
a desigualdade racial presente no nosso país, né? Quando a gente nota hoje em dia as estatísticas, né, o censo, a gente percebe o quão o povo negro ele sempre ocupa as camadas mais desprestigiadas da nossa população, da nossa sociedade. E isso é um reflexo de toda essa história, né, de toda essa trajetória que a gente vê aí na no nossa história brasileira. Pois bem, então falando um pouquinho sobre as variações linguísticas, eu perguntei no Google Classroom, tá, gente? No finalzinho eu vou falar um pouquinho melhor sobre o Google Classroom, o que são variações linguísticas, tá? E algumas pessoas falaram, responderam, comentaram lá e falaram o seguinte, que variação linguística era... Deixa eu pegar aqui para pegar exatamente o que foi respondido aqui. É quando uma língua varia, alguma mudança em diferentes lugares do país. Foi uma das respostas que eu obtive lá no Google Classroom. E sim, gente, a língua ela é variável, a língua está sempre em transformação, tá certo? Mas aí quando a gente fala de variações, a gente está falando apenas de variação regional, a gente está falando de vários tipos de variações. Então a língua ela varia por diferentes aspectos, certo? Então, aqui eu trouxe mais ou menos um exemplo para vocês observarem. Então, todas as sociedades são heterogêneas sob dois pontos de vista. Tem um ponto de vista diacrônico, certo? Ou seja, a gente tem as variações que ocorrem ao longo do tempo. Quando a gente compara, por exemplo, a sociedade hoje, século XXI, ano 2020, com a sociedade há 50 anos, na época dos nossos avós, a gente nota diferenças de valores, de costumes. Então, a sociedade ela evolui com o decorrer do tempo e a língua ela acompanha essa evolução. Então, a gente chama essa variação de variação diacrônica. E tem as variações do ponto de vista sincrônico, que são as variações que ocorrem em um mesmo momento histórico. Então, por exemplo, hoje, ano 2020, século XXI, nós temos diferenças, nós temos variações no que diz respeito à nossa sociedade e, consequentemente, na nossa língua, certo? Então, temos variações do ponto de vista regional, temos variações do ponto de vista econômico, temos vários tipos de variações. Essas variações são do ponto de vista sincrônico. Pois bem, então, falando um pouquinho sobre essas variações, essa diversidade, quando a gente chega a falar sobre diversidade, não tem como a gente não falar também de algo que é muito ruim para toda a sociedade, que é o preconceito, né? Então, muitas vezes o diferente, o diverso, é alvo de preconceito, e com a língua não seria diferente. Então, dentro dessa questão da língua, né, como a língua ela tem essa sua diversidade, então a gente tem o preconceito linguístico, que é uma forte forma de discriminação que ocorre e que a gente precisa combater veemente. E por que eu falo isso? Eu falo isso não só como um falante da língua portuguesa, mas como um professor mesmo. Quando a gente fala de quando a gente fala de preconceito, a gente está falando muito de cessar oportunidades das pessoas de poderem estudar, de poderem se alfabetizar, de poderem se desenvolver enquanto indivíduo, né? Muitas vezes pessoas deixam de frequentar a escola, né? Ou não gostam de estudar porque não se sentem parte daquele ambiente, visto que lá naquela escola não se respeita a diversidade que aquela pessoa possua devido à sua origem, devido à sua, à sua natureza, né? Então a gente precisa combater sempre o preconceito linguístico, tá? E aí, falando um pouquinho sobre essas variações linguísticas do português brasileiro, eu trouxe um pedacinho de um poema de Manuel Bandeira, poeta brasileiro, pernambucano, né, do modernismo, século XX, e ele vai escrever em um poema chamado Evocação do Recife, um poema que ele escreveu para um jornal, eu não lembro exatamente a década, acho que mais ou menos na década de 50, em que ele vai dizer o seguinte, em um trecho, tá, gente? Só para contextualizar vocês, Manuel Bandeira ele morou aqui, lá no centro do Recife, ali pela parte da Rua da Aurora, aquela região ali, sabe? O centro mesmo, ali perto das pontes, de beira com o Rio Capibaribe. Ele morou por ali. Então ele via
todo o movimento do centro do Recife, lá daquela época. E aí ele fala na Evocação do Recife o seguinte: a vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo. Língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português brasileiro. Ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. E aí eu gosto muito quando ele fala esse verbo macaquear, porque realmente, durante muito tempo, né, criou-se um estereótipo de que o português ideal era o português de Portugal, né? O português mais perfeito era o português de Portugal, quando na verdade ele fala que o português bom para ele, o português gostoso para ele, era o português que era falado pela boca do povo, né? E aí a gente imagina na época Manuel Bandeira lá no centro do Recife, no meio dos comerciantes, né? Lá no Mercado de São José, todo aquele vulco-vulco do centro da cidade. Então, para ele, era aquele português que o agradava, né? Que agradava os ouvidos dele. E isso é muito forte, né? É quando a gente observa muitas vezes o quão o português é desvalorizado, né? Em detrimento de uma sintaxe lusíada, né? De uma sintaxe ideal, como ele fala aí, né? Então, muitas vezes as pessoas tendem a falar, por exemplo, fulano fala melhor o português de fulano é correto, o seu português é errado, e assim por diante, né? Quando na verdade são diversidades, né? O português ele é diverso, como a gente vem conversando aqui. E aí a gente chega aos níveis de variação. Então a língua ela varia conforme alguns níveis, como por exemplo, o nível fonético e fonológico, tem a ver com a pronúncia. Então eu coloquei como exemplo a palavra porta, né? Se a gente fala aqui em Pernambuco a palavra porta, a gente vai falar exatamente assim como eu estou falando. Mas se você vai para algumas outras regiões do Brasil, como o interior de São Paulo, Minas Gerais, você vai ver algumas pessoas falarem porta, né? Que é muito comum da gente ouvir em novelas, filmes, né? Essas produções que são mais naquele eixo sudeste. E aí a gente também tem a variação morfológica, né? Que é a variação com relação à palavra em si, com a formação da palavra. Então você vai ver, por exemplo, a palavra pegajoso, como também a palavra peguento, né? Para definir a mesma coisa. Temos também a variação sintática, né? A variação sintática diz respeito à formação da oração. Então, por exemplo, se eu pergunto a você se você vai a uma festa, por exemplo. Olha, tu vai à festa hoje? Provavelmente você vai dizer, vou não. Então, a gente tende a colocar, por exemplo, na frase, a negativa, o não, no final da frase. Em outros lugares ocorre o contrário. A gente fala não vou, né? A gente joga o não para antes. Então, diz respeito à construção da frase, né? E aí depois eu vou falar um pouquinho do português de Pernambuco, né? O português recifense, como a gente vai ver como essa variação sintática ocorre aqui no nosso português de Recife, o português pernambucano, como ainda é mais diferente. E aí a gente tem também a variação semântica, né, que são mudanças no sentido de acordo com o lugar, né? Então, por exemplo, a gente tem palavras aqui que para a gente significam uma coisa, mas se eu for levar essa mesma palavra para outro estado, vai significar outra coisa para eles, né? Como a velha discussão entre bolacha e biscoito, né? Que durou um tempo na internet, né? Ah, é bolacha ou biscoito? Para a gente, biscoito é o biscoito recheado, né? O treloso, melhor falando, né? E para eles lá, eles vão dizer que é bolacha. Pra gente, bolacha só é vitarella, creme cracker, né? Enfim, então a gente tem essas variações aí com relação ao sentido. Tem a variação lexical também, tá? Que é com relação ao léxico mesmo do português, né? A diversidade de palavras que existem para poder definir uma mesma coisa. Como, por exemplo, a gente tem a palavra mijo, xixi e urina, né? São palavras que definem a mesma coisa. E temos também as variações no nível estilístico pragmático. São as variações que ocorrem com referência à situação, né? Então, um exemplo prático disso seria o quê? Seria a construção, por exemplo, de um discurso, né? Você conversando com uma pessoa, um amigo seu, uma pessoa próxima, pelo WhatsApp,
e aí você fazendo uma conversa com uma pessoa numa entrevista de emprego, por exemplo. Então você nota uma diferençazinha aí com relação à prática, né, com relação ao uso prático da língua. Bom, a gente tem aí a tipologia de variação, né, que eu já citei para vocês, a variação diacrônica, que é a variação histórica, né, ao longo do tempo, e temos a variação sincrônica, que é a variação que vai ocorrer em um mesmo momento histórico, certo? Então, nesse mesmo momento, né, hoje, ano 2020, a gente vai ter aqui, ó, variações regionais, sociais, variações de oralidade e escrita, certo? Porque há essa diversidade também, né? Uma coisa é a escrita, outra coisa é a fala. E temos também a variação diafásica, que é com relação à formalidade e à informalidade. Um exemplo de variação histórica, temos uma tirinha aí, a evolução da língua em 1940, e aí tem um rapaz, né, cantando a moça, aí ele diz assim: Vossa mercê me permite um galanteio, és bela tal qual uma petúnia. Aí ela responde: Sois muito abusado, né? Isso no ano de 1940, né? Se a gente for pegar em 1980, aí já muda um pouquinho o discurso, né? O cara já chega falando assim: Posso te falar uma coisa? Acho você linda. E aí ela fala: Para, meu irmão está olhando. E aí, se a gente for pegar 2020, aí já é mais diferente ainda, né, gente? Vocês que, por favor, pensem aí como é que vocês fariam. Uma outra coisa, uma outra relação com a variação histórica é um fenômeno linguístico que a gente chama de rotacismo. Provavelmente vocês já devem ter ouvido pessoas falarem praca, chiclete, brusa, né? Coisas assim desse tipo, né? Essa troca do L pelo R na palavra. Né? E aí a gente acha super engraçado, né? A gente usa o preconceito linguístico, né? Tá dentro da gente, né? Que a gente precisa combater. Mas assim, essa questão do chiclete, praca, essas coisas aí, tem a ver com o rotacismo. O rotacismo, na verdade, é um fenômeno que ele ocorre e tem explicação, tá, gente? Por exemplo, se você pegar do latim a palavra placere, né? Pra gente é prazer. Então você nota uma mudança que ocorreu aí do L para o R, por exemplo, né? Então só para você entender um pouquinho o que é que acontece com relação a isso. A variação geográfica, né, que é a variação com relação à região em que você mora, tá certo? Com o local onde você mora. Aí eu trouxe um enunciado aí de um anúncio da Toyota, que ela escreveu o seguinte: Axé Brasil, a Toyota homenageia os 500 anos deste país trilegal com um bocadinho de presentes que a galera vai adorar, meu. Então ele junta aí nesse anúncio várias marcas linguísticas de regiões diferentes, né? Nordeste, São Paulo, enfim. Tem a variação geográfica ainda, né? Falando de Minas Gerais, eu adoro esse esse textinho aí. Eu vou deixar, não vou ler para vocês por causa do tempo, para não ficar tão grande o vídeo, mas aí vocês dêem uma pausa e tentem ler esse texto aí, gente. Vou jogar esse desafio para vocês, é muito engraçado. Ainda sobre variação geográfica, né? Outro exemplo prático que a gente adora é o bode gaiato, né? Esses memes aí, então vocês já conhecem também. E aí a gente fala um pouquinho da variação recifense, gente. Eu adoro esses exemplos. Esses exemplos aqui são bem, são ótimos, eu adoro mesmo. É uma página que existe Gramática Recifense, em que ele explica mais ou menos algumas maneiras, né, que nós aqui de Recife utilizamos no nosso dia a dia na fala. E a gente não percebe tanto, né? Aí ele usa, por exemplo, aqui, ó, pronome duplicado de personificação. Quando você quer dizer assim, em vez de você dizer se eu fosse você, né, para você utilizar essa sequenciazinha, se eu fosse você, aí normalmente a gente faz o quê? Aí olha o exemplo. Tô pensando em ir pro Galo esse ano, o que tu acha? Eu, tu, não ia não, né? Então a gente, em vez de dizer se eu fosse você, a gente diz eu, tu não ia não, eu, tu, eu ficava em casa, né? Isso é bem engraçado, fica uma coisa nossa daqui, a gente não percebe. E aí tem outros exemplos, gente. Depois vocês vão dar uma olhadinha aí. Eu vou deixar esse material disponível para vocês. Outro exemplo de variação geográfica, né, da gramática recifense. Variação social, que tem relação com o que a gente vinha discutindo, né?
a gente nota que o país, né, o nosso país, né, o Brasil, é um país de desigualdades gritantes, né? Então, quando a gente nota, por exemplo, a linha da pobreza no Brasil, né, a linha de oportunidades em que boa parte da sociedade brasileira vive, a gente vê a diferença, né, que existe. E é onde a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do preconceito linguístico. A gente não pode julgar as pessoas. Muitas vezes as pessoas não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. E isso é muito sério, né? Depois eu vou deixar para vocês também um material lá no Google Classroom, que é um livrinho, que eu esqueci agora o título, mas é muito interessante. Aí eu queria que vocês dessem uma lida, que vai falar um pouquinho sobre esse preconceito linguístico e o quão perigoso ele é. A variação situacional, né, que diz respeito às situações. Então, há situações em que você tem uma exigência de usar uma variação formal da língua, desculpa, e tem situações em que você precisa utilizar uma variação mais informal. Então, vai variar de acordo com a situação, né? Então, você tem a redação do Enem, você vai ter que utilizar a variação mais formal. Se você está numa reunião de amigos, num bate-papo, você vai utilizar a informalidade e é ok, gente. Não tem problema você utilizar a informalidade em situações de informalidade. Eu costumo dizer que a língua é como se fosse uma roupa, né? Você não vai a um casamento usando roupa de banho, roupa de ir à praia. Como também você não vai à praia usando uma roupa social, uma roupa de casamento. Né? A não ser que casamento seja na praia, né? Mas vocês me entenderam aí. Ainda sobre variação situacional, a gente tem o jargão, né? Que o que é o jargão? O jargão é a linguagem própria de grupos específicos de pessoas, geralmente relacionados à profissão. Então, por exemplo, faz parte do jargão dos médicos palavras como sutura, traqueostomia, cefaleia, prescrição, profilaxia. Então, são palavras próprias daquele grupo de pessoas, né? Que geralmente são os médicos. E aí você tem o jargão do pessoal do jornalismo, o jargão dos professores e assim por diante. E tem as gírias também, né, gente? Todo mundo sabe. E as gírias elas estão sempre em constante transformação também. Ainda sobre variação situacional, eu trouxe esses exemplos. Dê uma olhadinha aí direitinho, né? É um exemplo nosso aqui, PE, que é um jornal super em conta que a gente tem aqui. E aí você vai ver como eles escrevem de maneira bem informal, inclusive nas manchetes de destaque das capas. E aí dê uma olhadinha aí, eu acho super divertida a maneira como eles escrevem para falar de algumas notícias. Mais exemplos. Pronto, gente, então é isso. Eu não sei se o vídeo vai ficar muito grande, espero que não, mas eu vou deixar esse material lá no Google Classroom. Para quem não sabe, o Google Classroom é uma plataforma, um aplicativo. Vocês podem baixar no celular de vocês, ou vocês podem acessar pelo computador, tá certo? E aí vocês vão ter lá nesse Google Classroom um meio de comunicação mais próximo entre a gente, onde eu vou poder compartilhar com vocês materiais, fichas de exercícios, links de vídeos. Então, eu vou deixar muita coisa para vocês lá, gente. Eu sei que a gente está nessa fase aí de quarentena, né? Mas vamos aproveitar esse tempo para estudar. Então, eu vou deixar lá para vocês esse material. O código para vocês acessarem a nossa sala, tem lá uma sala criada, tá certo? Já tem alguns alunos, acho que tem em torno de uns 15 alunos. Então, o código é esse aí que está na tela, tá certo? Você, quando entrar lá, você vai colocar esse código e você já vai direto para a turma, né? Para a sala criada. E aí eu tenho alguns materiais que eu já deixei da última aula e eu vou deixar esses materiais da aula de hoje também para vocês, além de uma ficha de exercícios. Só lembrando a vocês que esse assunto, gente, que são as variações linguísticas, essa questão da diversidade da nossa língua, é um assunto que todo ano cai no Enem. Todo ano. Pode ter certeza. Então, eu vou deixar uma ficha de exercícios lá com várias questões que caíram no Enem abordando esse tema, abordando esse assunto. Então, realmente, gente, estudem, se aprofundem mais. É muito difícil a gente falar desse assunto, né, em pouco tempo. Né? A gente tem 50 minutos de aula, quando a gente está na aula presencial. No vídeo, a gente não tenta se estender tanto. Mas estudem, tá certo? É isso que eu tenho a dizer a vocês e um beijo e até a próxima. Fiquem em casa, se cuidem, tá certo? Lavem as mãos, álcool em gel, sem contato, tá certo? Que a gente vai passar por esse problema e logo em breve a gente vai se encontrar, tá bom? Beijo pra vocês.